Aula de Ciências sobre as Plantas, terceiro ano. Olá, turma! Hoje vamos aprender sobre as plantas e suas partes. Mas antes, vá lá no livro de Ciências e estude o conteúdo da página 32 até a página 35. É muito importante. As plantas são muito importantes para o meio ambiente. Elas precisam da luz solar para sobreviver. Cada planta possui o seu formato, sua estrutura. Mas você sabia que as plantas são seres vivos? Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, igual aos animais. Nasce, cresce, reproduz, dá frutos e depois morre. As plantas crescem diferente de uma para outra. Umas crescem mais rápido, outras mais devagar. Umas vivem por muito tempo, outras vivem por pouco tempo. Umas plantas dão flores e frutos. Já tem outras que só dão flores. E existe também ainda as que não dão nem frutos e nem flores. A exemplo aí da samambaia. Ela não dá nem fruto nem flor. Já a mangueira, essa que a gente conhece, essa plantinha aí do meio, ela dá fruto e flor. E o ipê, que é essa planta rosa grande, só dá flor, não produz fruto, somente flor. E você sabia que as plantas também têm tamanhos e formatos variados e vivem em lugares diferentes e se reproduzem também de maneiras diferentes? Vamos ver isso? Existem plantas que vivem no solo, plantas que vivem na água, sobre rochas e até sobre outras plantas. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Plantas terrestres são aquelas que vivem na terra e elas retiram da terra, do solo, a substância necessária para ela viver. Há exemplo aí do coqueiro, da mangueira, da margarida, que tem aí nessa imagem, da jaqueira. São plantas que estão fixadas no solo, a sua raiz é fixada no solo e do solo ela tira os seus nutrientes para viver. As plantas aquáticas, elas vivem na água e se desenvolvem a partir dos nutrientes que tem na água. A sua raiz retira da água os nutrientes necessários para viver. Temos aí de exemplo a Vitória régia, aguapé, lótus, tudo plantas que vivem na água. Tem exemplo aí nessa foto, aí é uma Vitória régia que nasce no rio. Plantas aéreas, elas vivem no alto, em rochas, telhados e até mesmo em cima de outras plantas, sobre outras plantas, e retiram o seu alimento do ar, do meio em que ela está fixada. Há exemplo aí da bromélia. Olha ela aí na foto, ela nasceu fixada em outra árvore, em cima de outra árvore. A samambaia também é assim. Das plantas desempenham um papel importante. Vamos conhecer? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Todas essas partes são muito importantes para a planta, porém nem todas as plantas têm essas partes. Vamos aprender um pouco mais? Raiz, ela prende a planta no solo e retira do solo a água e sais minerais necessários para viver. Comemos algumas raízes, vocês sabiam disso? Temos aí raízes importantes que fazem parte da nossa refeição. Macaxeira, batata é uma raiz, cenoura e a beterraba. Esses alimentos fazem parte da nossa refeição e é uma raiz. Aprender sobre o caule. Ele sustenta os galhos com as folhas e flores e frutos e conduz os sais minerais e a água até a folha para que seja produzido o alimento da planta. Sabia que comemos alguns caules? Temos aí o exemplo. Palmito é um caule, faz parte da nossa alimentação, assim como a cana de açúcar, também nos alimentamos com esse caule.
Vamos aprender sobre as folhas. São responsáveis pela respiração e transpiração e ainda pela produção do alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. E o que é fotossíntese? É um processo de produção do alimento da planta. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Será que você sabe o que é? Fotossíntese. Para esse processo de fotossíntese, a planta precisa de água, sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Vamos ver como isso funciona? Após um período de chuva, a água da chuva infiltra no solo, as raízes absorvem essa água, preste atenção na ilustração, absorvem essa água que sobe pelo caule até a folha. A folha capta o gás carbônico que está no meio ambiente. E depois de uma incidência do sol sobre essa planta, sobre essa folha, os raios solares incidentes sobre essa folha, vai acontecer o processo de fotossíntese, onde ela transforma essas substâncias em glicose e libera no ambiente o gás oxigênio, que é o que respiramos. Então, por isso a folha ela é muito importante. As folhas, ela tem uma substância chamada clorofila. Essa substância dá a cor verde das folhas e também ela é responsável por captar a luz do sol. Você vê que as folhas têm vários formatos. E agora vamos estudar as flores. Em algumas espécies, as flores é responsável pela reprodução da planta, por guardar e gerar novos frutos. Vamos estudar os frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sabia que comemos vários frutos? Fazem parte tanto da nossa alimentação quanto da alimentação dos animais. Temos aí vários exemplos. O abacate, a acerola, a ameixa, que são frutas que dão suco. E tem frutas que comemos diretamente, como a uva, a manga. Várias frutas aí fazem parte da nossa alimentação. E a fruta, ela é reproduzida através da flor. Primeiro vem a flor, e depois da flor vem o fruto. Vamos estudar as sementes? As sementes ficam no interior dos frutos e dão origem a uma nova planta. Vamos entender esse processo. Tem aí uma sementinha que foi plantada, uma semente de feijão. Ela germina no solo, cresce e dá outros grãos. Agora é muito importante, tudo isso que a gente estudou, às vezes, diferencia de uma planta para outra. Nem todas as plantas têm essa mesma estrutura. Lembra que eu falei lá? Tem planta como a samambaia que ela não dá nem flor nem fruto, mas ela é uma planta importante também. E cabe a todos nós cuidar de todas essas plantas que fazem parte do meio ambiente. Hoje nós aprendemos a importância das plantas, que elas são seres vivos e que precisam de sais minerais, água, gás carbônico e luz solar para viver. E agora que já aprendemos bastante sobre as plantas, você precisa responder à atividade do livro, página 36 e 37. Se cuide, fique em casa e observe as dicas. Faça tudo com calma. Capriche nas letras. Se tiver dúvida, fale diretamente com o professor e assista o vídeo novamente. Cuide-se, lave sempre as mãos e um grande beijo. Até a próxima aula.